Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vou falar sobre um assunto que é dúvida de muitos pacientes que fizeram a cirurgia para retirada de vesícula biliar ou vão fazer essa cirurgia, né, que é a diarreia biliar. Então, a diarreia biliar é uma diarreia que está relacionada com alterações da bile. Então, a bile é um líquido que é produzido pelo fígado e é armazenado na vesícula. E quando a gente se alimenta, principalmente com os alimentos gordurosos, existe um estímulo químico para essa vesícula contrair e jogar a bile ali no intestino, e aí essa bile vai nos ajudar principalmente a fazer a digestão de gorduras, vai ocorrer uma emulsificação das gorduras. E a bile é formada por ácidos biliares, a maior parte da bile é formada por ácidos biliares. Então o fígado forma os ácidos biliares primários, e a nossa microbiota vai transformar esses ácidos biliares primários em ácidos biliares secundários. É um pouco complexo, mas eu vou explicar com mais calma a seguir. Então, a diarreia biliar, né, ela está relacionada com o quê? Com o excesso de sais biliares chegando no intestino grosso. Praticamente 95% dos sais biliares vão ser reabsorvidos pelo intestino delgado. Então, quando existe esse excesso de sais biliares chegando no intestino grosso, pode ocorrer esse tipo de diarreia. E ela é dividida em 4 tipos, sendo que o tipo 1 está relacionado com a disfunção do íleo terminal, que é a última porção do intestino delgado, também responsável pela reabsorção desses ácidos biliares. E isso acontece com uma certa frequência nos pacientes que têm uma doença inflamatória intestinal, chamada doença de Crohn. Eles normalmente cursam com inflamação nessa região, que a gente chama de ileite terminal. O tipo 2 é o tipo idiopático. Ele está relacionado à alteração de uma função do fator de transcrição FGF19, que está relacionado com a produção e a reabsorção desses sais biliares. Como diz o tipo idiopático, não sabe a causa definida, inclusive depois a gente vai comentar que esse fator de transcrição pode ser usado como teste diagnóstico. O tipo 3, ele está relacionado, por exemplo, com condições como a pancreatite crônica, o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que é uma desbiose, Eu comentei ainda há pouco a questão da transformação dos sais biliares primários e secundários pela microbiota. Então, o SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, pode estar associado a essa diarreia biliar. A radiação, aqueles pacientes que fazem radioterapia podem ter uma inflamação no intestino delgado, a gente chama de enterite por radiação, também podem acabar tendo essa alteração. Pacientes que têm colite microscópica, colite colagenosa e linfocítica, a gente só consegue ver isso através de biópsias do intestino grosso, também podem estar relacionados com essa alteração. Tem vários estudos mostrando que esses pacientes que têm colite microscópica, eles têm maior fluxo de sais biliares para dentro do intestino. E o que é mais comum, que é os pacientes que fazem a retirada da vesícula biliar, que a gente chama de colicistectomia. E o tipo 4, é um tipo raro, uma condição rara, que é uma diarreia induzida pelos ácidos biliares. Isso acontece principalmente em crianças. Isso é mais comum na faixa pediátrica, e é caracterizado por um déficit na reabsorção aqui dos ácidos biliares aqui no íleo terminal. Isso está relacionado com um polimorfismo aí, num transportador desses ácidos biliares, que é o polimorfismo do transportador que se chama SLC10A2. Então, caso raro aí, é o que é mais comum, acaba sendo tipo 3. E o diagnóstico é dificílimo, porque os exames que são disponíveis para avaliar isso, a gente não dispõe eles na prática clínica, que seria o C4 sérico aqui, o C7 alfa-hidroxi-4-colestein-3-ona, não tem nada a ver com os fatores de complemento, e como eu falei antes, o fator de transcrição FGF19. Então, na prática, a gente não tem nenhum exame que vai fazer esse diagnóstico, É um diagnóstico que vai acabar sendo clínico, principalmente com teste terapêutico. Então, um dos tratamentos para diarreia biliar são os quelantes de sais biliares. A gente tem um exemplo clássico aí da colistiramina, que pode ser usado, E existem outros
que são mais recentes e têm um gosto mais palatável, né? Mas esses sais biliares nem sempre são problema. A gente está falando aqui de um caso onde existe um excesso, mas existem vários estudos mostrando que agonistas dos mesmos receptores dos sais biliares, que a gente chama de receptores farnesoide X, né, eles são importantes para modular o sistema imune, inibir inflamação e também modular metabolismo do colesterol, de gorduras e da glicose. Então, já está em fase de estudos, né, moléculas que têm esse mesmo perfil, que não são ácidos biliares, mas que têm esse mesmo perfil. Um exemplo é uma molécula chamada tropifexor, né, que ele é um agonista do receptor farnesoide X, quer dizer, o mesmo dos sais biliares, que ele está sendo testado, né, principalmente para tratar pacientes com esteatohepatite gordurosa não alcoólica, né, que é aquele paciente que desenvolve inflamação no fígado decorrente do depósito de gordura no fígado. A gente chama de esteatohepatite gordurosa não alcoólica. Então, no frigir dos ovos, né, tudo está relacionado com o equilíbrio, que realmente é extremamente complexo esse metabolismo dos sais biliares, mas com certeza novos estudos vão vir e estão mostrando que os receptores dos sais biliares, né, existem outros, têm um papel fundamental aí para modular a microbiota através do sistema imune, modular a inflamação e também no metabolismo do colesterol, das gorduras e da glicose. Futuro promissor aí. Obrigado mais uma vez aí, boa semana.